boa tarde, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Natália, sou psicóloga. E aqui estamos, né? Sextou, né, menina? Sextou, que coisa deliciosa. Hoje eu preparei um tema, um assunto maravilhoso para vocês ouvirem, entenderem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre frustração. E a gente sabe que a gente passa por isso, não somente mulheres, homens. Todos nós, como seres humanos, nós passamos por essa bendita frustração. Isso dói demais, gente. Quem nunca foi frustrado, atire a primeira pedra. Eu sei que você já foi frustrado, eu sei que você também já frustrou. Mas olha só que legal. Estamos aqui com o programa Femininamente exatamente para te explicar essa questão da frustração. Como lidar com a frustração? O que fazer diante da frustração? Será que tem como fugir da frustração, fugir dessa emoção que traz tanta ansiedade, angústia, tristeza, amargura, que deixa você para baixo, com humor deprimido? Será que tem como? Bom, hoje nós vamos falar sobre a frustração, que está totalmente ligada às nossas emoções, está ligada à nossa emoção, está ligada à nossa mente, à nossa alma, está ligada à psicologia. E aqui você sabe muito bem que nós falamos sobre psicologia baseada em evidências, ou seja, a abordagem atualmente que tem mais evidências, vamos dizer, científicas para ajudar você a lidar com os transtornos, lidar com as suas situações que te preocupam tanto, situações que são recorrentes e transmitem muita intranquilidade, angústia na tua alma. Hoje é a terapia cognitiva comportamental, que tem muitos estudos que evidenciam a qualidade, a eficácia desse método, dessa abordagem, dessa ciência da psicologia. Vamos lá aprender um pouquinho? Lembrando que se você quiser falar comigo, vai ser um prazer eu responder depois do nosso programa aqui, o WhatsApp. Eu recebo, graças a Deus, muitas pessoas ouvindo, tanto no meu Instagram quanto no meu WhatsApp. Eu recebo pela rádio, recebo diretamente pelo direct lá do Instagram. E eu vejo as pessoas gostando. Então, se comunique mesmo. Eu preciso saber se está dando certo, tá bom, gente? Um ajudando o outro. Vamos embora. Se você quiser falar comigo, é só você entrar com o DDD WhatsApp 67 992 50 50 95. 67 992 50 95. Eu tenho certeza que você deve ter dúvidas, então a gente está para isso. Femininamente está para ter essa troca de aprendizagem. E a TCC é exatamente isso, uma abordagem investigativa, avaliativa e que vai te dar educação. Até porque um dos princípios da TCC é fazer você se tornar seu próprio terapeuta. É você identificar suas emoções, seus pensamentos, seus comportamentos, deixar você mais funcional, capaz de lidar com as frustrações da vida que não tem como fugir. Falar em frustrações, você já foi naquele brinquedo que existe em grandes parques de diversão? A tal da montanha-russa? De repente, se você não foi, deve ser porque você olhou aquilo ali e falou, é ruim em que eu vou. Tem tanta subida e descida, tem tantas curvas, é muita emoção para uma pessoa só. De repente, tem pessoas, que de repente você é uma delas, que se identifica e gosta de uma emoção, gosta de altos e descidas surreais. O que importa é que todo mundo, quando vê uma montanha-russa, se sente, uau, o que vai acontecer? Daquele frio na barriga, quando sobe e quando desce. Exatamente assim é a nossa saúde mental, sabia? A nossa vida exatamente é uma montanha-russa. A gente está muito bem, está subindo, de repente, gente, você só escuta o creque do carrinho e dá-lhe largada para a descida. E a gente precisa ter saúde mental para lidar com essas oscilações, com essa falta de equilíbrio, muitas das vezes, que a vida nos dá. E entendendo, vocês sabem que com a vida não tem controle. Tem situações que são controláveis, planejadas, mas a vida ela sempre dá um jeito de deixar algo mais ou menos divertido, assim como a montanha-russa. E é sobre isso. Eu quero que, durante toda a nossa fala de hoje, você comece a observar se não é uma montanha-russa, gente, essa vida. Muitas emoções, e olha que fortes emoções são, viu? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que tem como a gente aprender com as frustrações? A frustração realmente é totalmente má? A frustração realmente não traz nenhum sentido? Para que existem essas emoções? Eu posso aprender algo? Vem algo de bom da frustração? Eu vou te fazer o seguinte pensamento, tá? Ou você aprende a se frustrar, ou você vai sofrer o tempo todo. Ou você lida com essa frustração, ou você vai sofrer, a minha amiga, o tempo todo. Mas, Natália, o que é essa frustração? Gente, a frustração
ela é um sentimento que surge quando a gente está com uma expectativa e essa expectativa não é alcançada, o nosso objetivo não é alcançado. Inclusive, eu já falei com vocês sobre metas, que traz muita ansiedade. E se a gente não souber lidar com as metas, com essa flexibilidade, que muitas vezes nós não temos controle, a gente se frustra. Então, a frustração, ela surge quando essa meta, quando esse objetivo, quando algo que você queria muito não foi contemplado, não foi alcançado da maneira que você gostaria de ter alcançado. E é tão bom quando as coisas dão certo, é um sentimento de autorrealização, de automotivação, você fica alegre, você passa isso para as pessoas. Mas quando esses obstáculos acontecem, nós muitas vezes não estamos preparadas e os nossos resultados não são aqueles que nós gostaríamos de ter, porque geramos expectativas. A frustração é uma emoção que ela vem acompanhada com decepção, ela vem acompanhada com insatisfação, com irritação, com raiva, com angústia e com muita ansiedade. E aí você tem alguns sintomas que você se sente impotente e já começa a criar na sua cabeça, de repente, alguns pensamentos automáticos, que eu já falei com vocês sobre isso, que surgem na nossa cabeça, que vêm das nossas crenças centrais. E são aquelas crenças rígidas que foram sendo construídas de acordo com a experiência, nossa infância, nossa adolescência, de acordo com as nossas experiências do nosso cotidiano. E esse senso de impotência transmite em nós uma tristeza profunda. Então, a ideia, muitas das vezes, da pessoa é que, se ela fez uma experiência, não deu certo, eu sou então a pessoa inadequada, incompetente, impotente. E esse pensamento automático libera 3 reações. Vocês lembram quais são? Emocional, fisiológica, ou seja, o seu corpo corresponde ao tal pensamento, e comportamental. Então, quer dizer que quando eu tenho uma crença de impotência, das nossas emoções vai ser a frustração. E vai trazer todo esse sentimento de decepção, estou decepcionada, insatisfeita. E aí você começa, às vezes, a se autoavaliar e criar esses pensamentos disfuncionais que precisam ser questionados. Eu sou incompetente. Espera aí, Bibi, realmente é isso mesmo? Quer dizer que em todas as coisas, em todas as minhas experiências, deu errado? É questão de questionar. Nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu esse ditado? Então, quero que você anote aí. Nem todo pensamento que você tem é verdadeiro. Nem todo pensamento que passa pela tua mente agora é real. É necessário, então, que você entenda que aquilo que chega à sua mente precisa ser questionada, porque senão pode causar grande frustração, grande decepção. E eu sei que não é isso que você quer. Se você não consegue questionar esses pensamentos, você acaba aceitando todo pensamento que vem. Pensa todo o fardo. E você sabe muito bem que a gente tem pensamentos disfuncionais o tempo todo. Então, a gente precisa aprender a ter essa funcionalidade, que é a capacidade e habilidade de lidar com a realidade. Eu já falei para vocês que sempre, quando a gente estiver aqui no programa Femininamente, você pegar a sua agenda, pegar o seu bloco de notas no seu celular e anotar. E essa é para a sua vida. O que é ser funcional? Tem tudo a ver com lidar com frustração. É você ter a capacidade e a habilidade. Se não tem, começa a construir essa habilidade, porque a habilidade é justamente essa situação que você pode aprender. Capacidade e habilidade de lidar com a realidade, que muitas vezes nós não gostamos. Além da impotência, existem outros sintomas que vêm carregados da frustração. Vem o estresse, vem a impaciência, o tédio, vem a solidão, a decepção, a insônia. Já é agora uma reação fisiológica, certo? Porque o corpo está respondendo a essa frustração, então você não dorme direito, você se sente cansado, fadigado. Dores de cabeça também é um sintoma fisiológico. Perda ou aumento da apetite. Desânimo ou cansaço. Está vendo que quando a gente não consegue lidar com uma frustração bem lidada, a gente tem vários resultados negativos, não só no nosso corpo, mas no nosso emocional e também no nosso comportamental? Porque se eu estou frustrado, me sinto tão mal, eu não vou tentar de novo. Esquece, não quero mais a montanha-russa. Não quero mais brincar. Você paralisa. É importante a gente passar por essa situação. Agora, Natália, eu já entendi que a frustração ela vem para todos,
Inclusive, desde criança, inclusive, é necessário que a gente aprenda a lidar com a frustração desde a nossa infância, para que a gente consiga ter maturidade mental, emocional, comportamental, de acordo com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Eu já falei que, segundo o ciclo de vida, né, biologicamente falando, o nosso ciclo como ser humano nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Foi isso que a gente estudou lá nos primeiros anos. Só que dentro do ciclo do desenvolvimento humano, da psicologia, não são somente essas 4 etapas. Nós desenvolvemos, aprendemos, reaprendemos, nós temos que ter habilidades, entender quem nós somos, ou seja, existem muitas coisas no meio de nós até a gente findar a nossa vida. E a gente tem que lidar com todos esses ciclos, não somente biologicamente, mas emocionalmente, mentalmente, psiquicamente. Natália, então, se a frustração vem desde da nossa infância, desde bebezinho, ouvir e saber dizer não. Ouvir o não, saber dizer o não já começa a frustrar. Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, o Heitor, e quando a gente faz esse ensinamento de dizer não, não pode, dá para ver no rostinho dele, ninguém ensinou isso para o Heitor. Ele se frustra. E aí, gente, tem que tomar cuidado se o Heitor não se joga para trás. Porque ele fica angustiado, decepcionado. E a gente tem que lidar e deixar ele entender que não é a hora, que não pode tocar naquilo, que aquilo vai causar dor, é para protegê-lo. Então, ele tem que saber lidar com a frustração desde a infância. Acontece que nós, mesmo adulto, mesmo mulher já, ou sem crescimento profissional, como mãe ou como esposa, empresária, seja qual for o seu papel, a gente não gosta de frustração. Muito menos ser frustrada. Aí que o negócio roda. Porque dói. E é triste ser frustrada. É verdade ou não é? E o que eu preciso fazer então, Natália, para lidar com essa frustração que vem? Eu preciso, o primeiro passo é admitir que existe a frustração e que eu preciso lidar com essa frustração. É aceitar. E essa aceitação que eu digo, aceitar, né? Eu aceito que eu fui frustrada. Eu aceito a frustração. Não, é você aceitar, mas ativamente. É você entender a frustração, se preocupar que aconteceu uma frustração, mas entender o outro lado que existe uma solução para essa frustração. Como assim, Natália? Eu me frustrei, mas eu não preciso continuar no campo da frustração. Eu posso agir e entrar no campo da solução. Bom, aquilo me fez me frustrar. Chorei, me decepcionei, mas me consolei. E agora eu vou procurar uma solução para que essa frustração não aconteça novamente. Essa é a ideia. Mas pode vir a acontecer? Pode? Claro que pode. E eu sempre vou falar para vocês essa frase que eu não vou cansar de repetir, que é para vocês anotarem. Quem não anotou tem mais uma oportunidade. Da questão de você lidar com a frustração. Eu preciso lidar com a frustração, anota aí. Eu preciso saber lidar com isso, não somente com a minha frustração, mas com a frustração dos outros. E eu vou dizer mais, às vezes a frustração dos outros são comportamentos, são falas que eu mesmo falei. A gente às vezes se dói muito, dói quando alguém nos frustra. Mas já parou para pensar que a gente também frustra? Que a gente também fala coisas que podem machucar o outro? Então, a gente também tem que se colocar no lugar do outro. E isso faz parte da admissão, da aceitação. Faz parte de você entender que você não vai somente aceitar por aceitar. Você vai ser ativo, você vai pedir desculpa e você vai perdoar. E você vai encontrar uma solução. E você vai passar por cima. Natália, isso não é muito Disney? Eu já falei que eu não quero que a gente viva uma vida da Disneylândia. É outra coisa que eu sempre falo, eu não preciso ser otimista o tempo todo, nem pessimista. Eu preciso ser, começa com R, realista. Eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso me conhecer. Olha o autoconhecimento novamente. Então, quando o psicólogo fala de autoconhecimento, não é clichê. A autoconsciência, ela traz em nós o senso de perdão, o senso de perdoar, o senso da frustração,
da decepção, dos sentimentos, das emoções desagradáveis. E eu preciso saber lidar com emoções desagradáveis. Eu preciso saber que a vida não é só Disneylandia World. Eu preciso saber. E eu preciso entender. E sabe o que é o legal de tudo? Que quando você aceita e você ativa essa aceitação, você não fica como vitimista, você acredita piamente que além da vida não ser só frustração, você precisa entender que existe impotências. Você tem impotências. Você tem limitações, minha querida. Você tem incapacidades, tem vulnerabilidades. E eu preciso ser maduro o suficiente. Preciso exercer essa maturação suficiente de entender que eu não vou estar perfeita em tudo, que eu não sou muito menos perfeita em tudo e que as pessoas não precisam me ver perfeitas em tudo. A minha vida não é um Instagram. Eu não sou um recorte de Instagram. A gente tem vulnerabilidades e eu preciso aceitar isso. Quando eu aceito isso, a frustração vem, mas ela para ali. Eu não permaneço na frustração porque eu entendo das minhas vulnerabilidades. Eu entendo das minhas incapacidades, das minhas limitações, até onde eu posso ir. Isso é libertador. O autoconhecimento é libertador, é você saber até onde você pode ir. Porque quando você sabe até onde você pode ir, isso pode até ajudar você a diminuir a frequência e a intensidade dessa frustração. Então, o autoconhecimento não é só uma palavra bonita que muitas pessoas usam no dia a dia. É linda de falar sobre autoconhecimento, sobre autoconsciência. O interessante é você viver e praticar o autoconhecimento. Quando você vive e pratica o autoconhecimento, você está em busca da libertação de próprios estigmas que você faz em relação a você, da sua autocobrança, e você começa a ter autocompaixão de você mesmo. Você começa a criar esse senso de que, peraí, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu tenho também as minhas qualidades. E aí você começa a lembrar do que você é capaz, das suas capacitações, das suas qualificações. Isso é libertador. É saber e reconhecer que você também tem qualidades incríveis que até os outros não têm e que os outros têm, que você não tem. Isso é libertador. Você consegue ter essa flexibilidade e você se frustra até menos, sabia? Porque você sabe quem você é. Isso não é bom? Evitar sofrimento não é agradável aos nossos olhos? E quando a gente aprende isso, a gente não fica naquela ruminação. A gente não fica remoendo. Ah, mas eu me frustrei. Ah, porque eu tentei e não deu certo. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque fulano falou. Ah, porque eu disse, porque eu penso sobre isso, sobre mim mesmo. Sobre a tríade cognitiva que eu já falei, a forma como nós nos vemos, a visão que temos de nós mesmos, dos outros, do futuro. Isso tudo influencia os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas emoções. Então, é necessário que a gente entenda que a aprendizagem, a gente tem que criar essa habilidade e não ficar remoendo a frustração. Porque quanto mais você remoe uma situação que você não deu conta, que aquela expectativa que foi criada não foi liberada da forma que você queria, você vai remoendo aquilo. E aquilo vai te causando ansiedade. E aí você entra num ciclo de ansiedade, uma ruminação que é o foco do passado, uma preocupação excessiva de futuro que você não tem controle, e você já sofre pelo futuro, e ainda sofre pelo passado, e você estaciona no presente. Totalmente frustrada. Não tenha mais ruminação na sua vida. A ruminação vai te estacionar, vai te paralisar. Vai impedir você de alcançar novos voos, novos crescimentos, novos patamares. Você precisa reconhecer a sua realidade. Reconhecer a realidade do outro. Reconhecer a tua potência. Se você tem potência, minha querida, você também tem potência. Se você tem vulnerabilidade, você tem potencialidade. E se você tem essas situações, você também tem oportunidades. Uma dica que eu quero falar para você é: seja pé no chão.
Às vezes, as frustrações elas vêm porque as altas expectativas foram criadas e não foram mensuradas. As metas precisam ser mensuradas, elas precisam ser atingíveis, elas precisam ter pé no chão. Eu quero falar inglês em 1 semana e eu nunca sei a diferença das cores. Eu não sei nem falar de 1 a 10 em inglês e eu quero ser fluente em 1 semana. Peraí, não é um alto nível de frustração? Eu quero que meu casamento seja perfeito em 2 dias. Espera aí. Eu conversei com meu marido, eu tenho essa consciência de conversar com meu esposo, eu tenho cumplicidade, eu construí um relacionamento sólido. Eu preciso saber passo a passo, porque senão eu vou me frustrar. E a gente, às vezes, coloca uma expectativa na vida do outro, um peso na vida do outro, como se o outro tivesse totalmente a responsabilidade de me fazer feliz, sendo que eu não tenho controle sobre ele. E nem, às vezes, nem sobre as minhas emoções. E eu quero ter controle sobre as emoções do outro, sobre os comportamentos do outro, vou me frustrar. Eu preciso ser pé no chão das minhas metas, nas minhas expectativas. Eu preciso ser pé no chão em relação ao outro, em relação ao meu trabalho. Eu tenho metas para esse ano, mas eu preciso ser realista. Eu vou deixar de ser otimista? Não é isso, mas eu preciso saber equilibrar. Eu vou conseguir, eu vou. Esse é o meu lema. Mas pode acontecer durante o processo do ano da minha meta não sair como eu gostaria. Vou me esforçar? Me esforçarei. Mas eu preciso ter flexibilidade. Até porque, quando a gente tem flexibilidade, as distorções cognitivas, que são padrões de pensamento disfuncionais, são aqueles pensamentos que vêm carregados de uma carga já na nossa crença disfuncional, lá durante as nossas experiências. E essas distorções cognitivas, elas vêm bombardeando os nossos pensamentos todos os dias. Em cada comportamento de uma pessoa pode vir. Em uma situação no dia a dia pode vir em relação a você, aos outros, ao seu futuro. Quais são, então, as distorções que podem estar ali fortalecendo uma frustração muito intensa na sua vida? Uma delas é a supergeneralização. Eu até anotei aqui para falar com vocês algumas distorções cognitivas segundo a terapia cognitiva comportamental. Se você puder se identificar em cada uma delas, anota aí na sua agenda. De supergeneralização. Por exemplo, eu falei numa situação lá, deu errado. Tem uma nova oportunidade, porque as pessoas veem competência em você, só que você pensa, eu sou uma fracassada. Eu não vou nem tentar. Porque se eu tentar, aí já vem uma crença intermediária, que já é um pressuposto. Se eu tentar, eu vou falhar. Entende? É melhor evitar. Então, aí já entra uma regra também de uma crença intermediária. Eu devo ficar quieta na minha. Porque eu sou um fracasso. Está vendo que tudo está interligado? E essa supergeneralização faz com que você não consiga sair de uma zona que você poderia sair dela há muito tempo. E você está preso numa lama. Toda a distorção cognitiva, ela te bloqueia. Ela te impede. Porque, olha só, quando eu penso, eu falhei, eu sou um fracasso, quer dizer que a minha crença sobre mim é de fracassada. É de impotência, é de insuficiência. Aí eu pergunto para você, mas quais são as evidências que determinam, que comprovam que, de verdade, você é uma tremenda fracassada? Realmente isso vai determinar totalmente o seu valor? Realmente você é tudo isso mesmo? Será que você nunca conseguiu nada na vida? Será que não teve um projeto seu que não deu certo? Será que as pessoas não falam sobre isso com você, que você realmente é incrível? Mas não, a gente com o pé na lama fica pensando, eu falhei, sou uma fracassada. Se você se identificar, anota aí. Distorção cognitiva de supergeneralização. Você generaliza os eventos. Uma outra distorção cognitiva é a tendência à lamentação. Eu poderia ter feito muito melhor se eu tivesse feito antes. Se eu tivesse feito antes, isso não teria acontecido. Já ouviu alguma coisa parecida? Se você tivesse que não teria acontecido.
Se eu tivesse feito, isso não teria acontecido. Qual é o benefício de se lamentar? Qual é a necessidade de se lamentar? O que você vai aprender com a lamentação? A não ser criar mais emoções desagradáveis. Você está sendo justa com você mesmo ao se concentrar só no que deu errado? É justo? É justo você querer somente se frustrar? É justo você somente focar no negativo? Outra disfunção, distorção, desqualificação do positivo. Você recebe muitos elogios, mas acredita que não são verdadeiras. E você é muito boa, mas você fala assim, não é para tanto, né? Acho que você está exagerando. Não sou tão bonita assim. Esse projeto eu só pensei de noite. Inclusive, eu já atendi pacientes assim. Tiveram ótimos projetos e um que não deu certo, estava indo tudo bem, e um que não deu certo. Uma pessoa falou, nossa, como você é inteligente. A pessoa ela não consegue conectar que ela é inteligente. Ela focou no negativo, no erro dela, na lamentação dela. Generalizou um evento único. E ali estacionou. Ela desqualificou tudo de positivo que ela fez. É justo? Qual o benefício de você se desqualificar? Se a outra pessoa fosse elogiada, você também ia desqualificá-la? Quer dizer que essa desqualificação no positivo é só para você? Quer dizer que só você não pode criar esse senso de gratidão, de alegria? Nossa, deu certo. Se você entender que você também tem essa possibilidade de ser grata, de comemorar nem que sejam os pequenos passos, as pequenas vitórias, você não vai ser grata. Você não vai acreditar naquilo que você é boa. E você vai se frustrar. Uma outra distorção cognitiva, rotulação. Eu sou uma inútil mesmo. Eu não faço nada certo. Tá. Esse rótulo que você fez sobre você te encoraja para quê? Quer dizer que você sempre é inútil porque você está falando que eu sou. Você é realmente inútil? Está vendo como os pensamentos eles vêm muitas vezes carregados de muitas não, totalmente carregadas por crenças sobre quem nós somos, sobre como nós nos vemos? Você realmente é inútil? E aquilo que você fez na igreja, no seu trabalho, na sua casa, e os aplausos que você recebeu, e os elogios, uma pessoa inútil não seria reconhecida. Isso não vai te impedir de conseguir altos feitos? Isso não está carregada de frustração? Está percebendo que a frustração é de dentro para fora? Ela está carregada, a frustração vem carregada de pensamentos sobre você, te desqualificando, vem carregada de crenças. Por isso que a TCC ela é fantástica no sentido de você identificar, avaliar e modificar essas crenças, esses pensamentos. Não vai sumir essas crenças, mas você vai ter flexibilidade cognitiva. Quando você tem essa bendita flexibilidade cognitiva, você consegue entender, peraí, nem todo pensamento que vem sobre mim é real. Qual é a evidência? Qual o benefício? Vamos questionar, vamos aprender. A TCC ela é educativa, justamente isso. Para você se tornar o seu próprio terapeuta nos momentos de decepção, nos momentos de crise, no momento de tristeza, no momento desagradável. Uma outra rotulação que pode estar ligada à sua frustração é você o tempo todo assim. Essa distorção cognitiva se chama e se? E se? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? Também tem aquele, e será? Corumbaense gosta bastante de falar será, gente. Já morei lá, um beijo para Corumbá. Mas será? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? Será que eu vou conseguir aquele projeto? Será que as pessoas gostam de mim? Você fica elaborando pensamentos que não vão te ajudar em nada. São dúvidas vagas, sem respostas concretas e exatas, que te fazem ficar paralisados na lama. Será? Um monte de interrogação. É como se a gente soubesse as respostas, a gente não tem, a gente não é Deus, e aí fica naquela
Sou evidente? Sou vidente agora para saber? Para descobrir o futuro? Tem uma outra distorção. Deveria. Eu deveria ter me esforçado mais. Eu deveria ter tentado mais. Se eu tivesse tentado mais, eu deveria ter feito isso. Eu sou uma fracassada, porque eu deveria ter feito isso. Se aconteceu isso, a culpa é minha, porque eu deveria ter feito isso. Ou seja, você está no controle de todas as coisas agora. Porque você deveria. É como se você tivesse uma bola de cristal. Você deveria ter feito, mas você não tem a bola de cristal. Respira. Calma. Você não sabe o futuro. Aprenda com a frustração. Quais as evidências que comprovam que você realmente é uma fracassada completamente em todas as áreas? Mas eu deveria. Peraí, deveria o quê? Já foi. Vamos agora reorganizar, reestruturar a cognição, esses pensamentos, essas crenças? Agora tem uma que pega todo mundo, que é a comparação. Essa distorção cognitiva é uma comparação que se chama comparação injusta. Todas as minhas amigas têm oportunidades. Todas as minhas colegas fizeram e aconteceram. Todo mundo fez, todo mundo foi, menos eu. Todo mundo conseguiu, menos eu. Cuidado com a vida do recorte do Instagram, do Facebook. Cuidado com esses pensamentos. Eu já falei isso para alguns pacientes que vêm com essa comparação, essa distorção. Peraí, aquilo ali é só um recorte. Você sabia que existe um bastidor? Você sabia que a pessoa também trabalhou muito para chegar onde ela está e ela está comemorando? Você sabia que, às vezes, ela só está mostrando a parte boa, mas não está mostrando a parte ruim? Que comparação é essa que seja injusta? Aí eu te pergunto, o que aconteceria se você parasse de se comparar? Você ia ser livre. E evitar mais uma frustração. Você ia pegar, em vez dessa comparação, você ia ter uma inspiração. Poxa, que legal. Bato palma. Inspiração é diferente de comparação. Se você parasse de se comparar, você se sentiria melhor? Você se sentiria pior? Se pergunte para você. Se pergunte. Para de se preencher em um padrão. Seja livre. Eu quero que você se autoanalise agora. Eu quero que você comece a pensar em todas essas distorções que eu falei para você. A de supergeneralização, a da tendência à alimentação, a desqualificação do futuro, a rotulação, e se, e deveria, a comparação injusta. E tem muitas outras, tá? Muitas outras. Tem leitura mental, tem filtro mental, tem raciocínio emocional, tem muitas outras. E aí você vai aprender lá com o seu terapeuta. Mas o legal é que quando a gente consegue identificar os seus pensamentos, a origem dos pensamentos, não fica mais fácil? Você deve ter se identificado aí agora. Com certeza. Puxa vida. Então, peraí. Se eu quero mudar os meus comportamentos, eu tenho que modificar os meus pensamentos. Eu vou dizer uma coisa para você. Os pensamentos, as emoções, os comportamentos, está tudo interligado. Um influencia o outro. Nós não somos uma mente separada em um outro corpo. Nós somos interligados. Sobre a frustração, para a gente finalizar, eu quero chamar a atenção para sempre se autoanalisar. É necessário o autoconhecimento e autoanálise, introspecção. Muitos chamam de viagem interior. É necessário você realmente parar para se autoanalisar. E agora eu vou chamar atenção para outros pontos que coloquei aqui. Eu até anotei para não esquecer nada para te falar hoje. Não se vitimize. Seja autorresponsável. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Uma vez eu fui frustrada e eu não me recordo qual foi o evento que eu catastrofizei na minha vida. Mas eu era criança, lembro que eu estava na cozinha. Alguma coisa aconteceu, não sei se minha mãe chamou minha atenção. E eu estava muito triste. Eu deveria ter uns
8, 9 anos, ou um pouquinho mais. Mas eu era criança, antes da pré-adolescência. E eu lembro que eu peguei um pedaço de folha de papel na mesa da cozinha, me sentei na cadeira da mesa, peguei uma caneta, um lápis, acho que foi um lápis, e eu comecei a escrever as minhas frustrações, revoltadíssima com a vida. Revoltadíssima. Vocês não têm ideia. E eu falei, coloquei tudo no papel, chorando, me lamentando, todos aqueles pensamentos. Eu tenho certeza que eu estava errada, mas eu estava ali, totalmente na lama. Eu lembro que a minha mãe chegou, ela olhou, passou o olho pela minha escrita, olhou para mim, eu olhei para ela e disse assim, só falta assinar. Gente, quando ela falou aquilo, Dona Silvia Regina, até hoje eu lembro, tá? Ela disse, só falta assinar. Caramba, gente, aquilo ali me deu um banho de água fria. Porque a intenção não era da Silvia fazer isso. A intenção era, filha querida e amada, idolatrada, salve, salve, não chore. A intenção era justamente eu me sentir vítima. Eu estava frustrada, eu estava errada e eu queria aconchego para o meu erro. E quando ela falou só falta assinar, um balde de água fria gelada, com muito gelo da Antártica, veio para cima de mim. E eu te pergunto, o que você acha? Eu assinei ou não assinei? Eu não assinei de vergonha. Porque eu reconheci, mesmo criança, que eu estava sendo vítima de um erro que eu mesmo fiz e me frustrei pelo erro meu. E eu precisava ser frustrada naquele momento. Eu precisava, e eu reconheci naquele momento, mesmo com vacuidade, que eu estava errada. Eu estava me frustrando por um erro que eu mesmo fiz. Olha que loucura. E quantas vezes você se frustrou por um erro seu mesmo? E não admite. Seja autorresponsável. A autorresponsabilidade fala muito sobre isso. As escolhas da vida, onde você está hoje, é derivado de escolhas, de resultados que você fez, de sementes que você plantou. E que você está colhendo. É a lei da semeadura. Não se vitimize. Se você errou, assuma o erro. Assuma essa frustração e seja autorresponsável. Aprenda a lidar também com a opinião do outro. Às vezes a gente se frustra mais em relacionamento, porque a gente quer que a opinião do outro seja a mesma que a nossa. E não é assim que acontece. Eu posso até estar correta, gente, mas a opinião do parceiro, de outra pessoa, de um sócio, de um filho, é outra. E eu preciso entender a opinião do outro. Eu preciso respeitar o outro. Se ele está certo ou não, se eu estou certo ou não, eu, de qualquer situação, preciso respeitar. E às vezes a gente se frustra porque o outro não concordou com a sua opinião. E aí chora, esperneia. E aí enfia o pé na lama, vem distorções cognitivas. E aí cria um ciclo ali que precisa ser desconstruído. Porque vai continuar sendo frustrada. A questão aqui, não estou falando que está certo ou errado, a questão é de você saber respeitar a opinião do outro para evitar até as frustrações. E engolir, muitas das vezes, é difícil, mas a gente não está certo o tempo todo. A gente precisa também ouvir. Um outro ponto importante da autoanálise é você ter flexibilidade cognitiva e emocional. Que é isso, gente? Flexibilidade é aquilo, sabe quando a resiliência, né? Você estica e volta, e ela é flexível, não é rígido. Eu preciso ser assim nos meus pensamentos. Eu preciso ser assim com as minhas emoções. Eu preciso ter maturidade mental, eu preciso ter autorregulação emocional, porque as frustrações vão vir. Eu, querendo ou não, não sei em que momento elas virão, mas eu preciso estar preparada, pelo menos o mínimo. Eu tenho que estar construindo essa flexibilidade cognitiva. É importante que eu seja flexível. Lembra quando eu não tenho controle sobre os outros, sobre os eventos? Se eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre mim, e a forma como eu interpreto os eventos, eu consigo me comportar da melhor forma,
consigo me emocionar, eu não tenho controle da situação, mas eu tenho controle de como eu interpreto a situação, isso significa flexibilidade cognitiva. Seja funcional, que é a capacidade e habilidade de lidar com a realidade, com os eventos da montanha-russa. E eu quero deixar uma frase que vocês precisam anotar, que essa frase, eu construindo toda essa questão da frustração, né, na minha experiência clínica, comigo mesmo, e eu anotei essa frase que faz muito sentido para mim, que eu quero compartilhar com vocês. Pular a frustração é impossível, mas se aproveitar dela é imprescindível. Como assim? A gente só lê e só vê, só interpreta o lado ruim da frustração. E não aprende o lado bom de ter sido frustrado. E existe frustração que dá muito benefício. Existe benefício na frustração. Porque eu errei, eu aprendi. Porque eu vacilei, não vou vacilar mais. Porque eu ouvi, porque aprendi, criei novas habilidades. Está vendo como existe benefício em uma frustração, onde eu ia, não vou mais, porque eu aprendi. Eu me frustrei, não vou mais, mas eu aprendi. E se agora que eu vou tentar de novo, porque eu não vou afundar meu pé na distorção da alimentação, eu vou de novo. Mas agora eu vou com novas experiências. Eu já vou com dados e informações diferentes da primeira vez que eu fui. Eu já vou mais preparada. Quantas pessoas hoje no mundo são ricas não só de dinheiro, milionárias não só de dinheiro, totalmente assim, prósperas na vida dela, porque elas passaram por momentos frustrantes. Expectativas foram criadas e não alcançadas. Ela voltou, deu uns passos para trás, reavaliou a situação após a frustração. Se lembra que eu tenho uma situação, tenho uma preocupação, mas eu logo acho uma solução? Ela conseguiu ali achar uma solução devido à flexibilidade cognitiva e emocional, a capacidade de lidar com a realidade. Ela olhou a solução e aprendeu. E ela fez isso 1, 2, 3, não sei quantas vezes, mas ela achou a solução depois da frustração. Diminuiu os erros. Pular a frustração é impossível, mas se aproveitar dela é imprescindível. Para quem quer ser inesquecível. Se você quer ser inesquecível, se você quer ter uma vida abundante, se você quer ajudar as outras pessoas, se você quer prosperar, se você quer alcançar novos voos, se você quer ser vida na vida de outras pessoas, você precisa aprender a lidar com a frustração. Não só as suas, mas com as frustrações dos outros. Não só as frustrações que são criadas por você, mas as frustrações que são criadas também pelos outros. Pular a frustração, então, é impossível. Mas se aproveitar dela é imprescindível. Gente, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E eu tenho certeza que deve ter falado muito, muito no coração de cada uma de vocês. Eu tenho certeza que vocês devem ter sido impactados por isso. Então, se você quiser entrar comigo diretamente, falar comigo no meu Instagram, @eupsiNatália, Natália sem H. Natália. Vai ser um prazer falar com você, tá bom? Se você quiser ter terapia individual, se você quiser já se inscrever para o grupo terapêutico que eu vou abrir em fevereiro ou março, já fala comigo. Nós vamos fazer vários grupos esse ano terapêuticos. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental. Deixe de apenas cuidar da sua saúde física. É importante? É imprescindível. Mas a sua saúde mental também precisa de cuidados. Um beijo no seu coração. Até a próxima. E tchau, tchau. Você está conectado na Rádio Resgate.